Você gostaria de saber quais segredos da sexualidade? Me chamo Maine Ferreira, sou psicóloga e sexóloga e a temática do vídeo de hoje nós desvendamos um pouco isso. Vou falar hoje um pouco mais fundo para vocês como é desvendar os sonhos. Como prometido, eu peguei os sonhos de alguns seguidores que me contaram, me mandaram direct, pra gente tentar descobrir um pouco mais fundo do que se extrai por trás desses significados desses sonhos. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que, segundo Freud, que escreveu 2 livros chamados Interpretações dos Sonhos, os nossos sonhos nem sempre são compreensíveis e nem têm ordem. E muitas vezes eles são, sim, incoerentes. Logo, interpretar um sonho é dar sentido a ele. E um dos sonhos que trago aqui é de uma seguidora que ela fala que ela encontrou o ex-namorado e ele estava com uma mulher muito bonita e na hora que ela ia falar com ele, os dentes dela caíam. Bom, muitas vezes os sonhos são a realização de desejo. Só o que pode acontecer? Esses sonhos podem acontecer uma leve distorção. É quando eu quero muito algo, mas minha própria consciência me reprime esse meu desejo. E aí acontece essa distorção, onde o meu dente pode cair, ou alguma coisa vexatória que não estava prevista pode acontecer. Então, para mim, isso parece mais uma distorção, né? A seguidora queria que isso acontecesse, mas foi censurada pela sua própria mente. Então, nossos sonhos nos mostram impressões de dias recentes. Então, isso é muito significativo em relação aos sonhos. Por exemplo, quando uma seguidora fala assim, que ela estava rolando uma live do Jorge Mateus e ele aparecia lá na casa dela, o ex. E no outro dia, isso realmente aconteceu. Freud diz que antigamente os sonhos, eles eram sonhos premonitórios. Lá na época da Bíblia, se a gente voltar, teve muitas dessas questões de que vários apóstolos tiveram sonhos premonitórios prevendo um pouco o futuro. Então, a Bíblia explica, óbvio, o porquê disso tudo. Mas do porquê que a gente tem, às vezes, essa sensação de déjà vu. Já vi, eu já sonhei com isso e algo aconteceu. Porque na nossa realidade, alguma coisa vai dando indício. Então, para mim, tá bem claro que alguma coisa deu indício para essa minha seguidora de que possivelmente o ex ia lá na casa dela. Possivelmente isso ia acontecer. Ou foi uma mensagem que ele mandou, ou foi alguém dizendo algo que sugestionou ela a isso. Então, ela sonhou com isso e isso realmente acabou acontecendo, tá? Tem uma outra aqui que falou assim, ele deixava a namorada dele em casa e no caminho de casa ele viu ela novamente no outro lugar e depois fizeram sexo. Esses sonhos eróticos que a gente tem com ex ou não, tem um significado que nos nossos sonhos nós perdemos um pouco dessa questão da moralidade. Então muita coisa pode acontecer nos nossos sonhos, como por exemplo, assassinatos, crimes, muitos sonhos eróticos, porque a gente perde um pouco esse filtro da moralidade. Então nos sonhos nós fazemos o que queremos, nós nos expomos mais, nós desejamos ser algo que muitas vezes nós não somos. Então isso é algo meio que normatizado nos nossos sonhos. E tem uma outra seguidora que ela falou assim, ela sonhou com ele, com o ex-namorado dela no caso, e com a atual dele, pessoa, e essa atual dele, ele traiu ela com essa atual. E em todos os sonhos que ela tem com ele, ele acaba escolhendo ela e exclui essa seguidora. Bem, isso é algo bem interessante, porque quando se trata de infidelidades e traições, se ele te traiu com essa respectiva moça, essa respectiva mulher, é óbvio que nos sonhos a gente sonha com aquilo que está pendente, aquilo que faz parte da nossa vida, aquilo que nós vivenciamos em muitos aspectos. Então, quando você se sente excluída no sonho, isso é uma impressão, isso é uma realidade do que realmente aconteceu. A partir do momento que eu faço uma escolha, consciente ou inconsciente, e ele fez a escolha dele, ele fez a escolha em te trair, em ser infiel, ele acabou te excluindo de algo, né? Então ele fez a escolha, e isso acontece, gente, não só em relacionamentos, mas se eu tenho por exemplo, um emprego X e de repente eu escolho o emprego Y, saio desse emprego. Então, a partir do excludente, eu faço uma escolha. E se eu faço uma escolha, eu excluo o outro caminho, a outra porta. Então, a gente se sentir excluído também faz parte dessa questão de escolha. A partir do momento que ele escolheu ela, ele te excluiu. Então, isso é uma sensação tão grande dentro de você, isso é algo tão não resolvido,
E outro ponto interessante, como eu já tinha falado no vídeo anterior, quando a gente tem questões não resolvidas, isso fica muito nítido no nosso sonho. E o sonho faz questão de martelar, é como se a nossa consciência quisesse dizer algo pra gente. É como se a nossa mente estivesse sempre trazendo aquilo à tona. Você precisa resolver isso, são coisas que você precisa resolver. E aí a gente acaba tendo sonhos sucessivos e muito parecidos. Acontecem também. Mauri, ele fala uma coisa bem interessante, que nós sonhamos com o que vimos, dissemos, desejamos ou fizemos. Então isso é muito respectivo da nossa vida, né? Então por isso que muitas vezes a gente tem sonhos recorrentes. E aí, o que vocês acham? Que sonhos recorrentes é esse que vocês vêm tendo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo que desperta e até o próximo vídeo.